André Mendonça rompeu o dique. E quando o ministro do STF decide que não há teto para uma investigação, todo mundo que está no caminho começa a suar frio. Hugo Motta, presidente da Câmara dos Deputados, acordou essa semana com o nome nas investigações do caso Master. Davi Alcolumbre, presidente do Senado, está sendo cercado por todos os lados, pela PF, pelo STF e pelo próprio Lula, que passou a mapear seus cargos no governo federal para fazer uma faxina silenciosa. Ciro Nogueira perdeu o advogado mais famoso do Brasil no meio do processo. E Flávio Bolsonaro foi pego completamente de surpresa por uma semana que transformou seus aliados mais importantes em alvos simultâneos. Fica até o final, porque o que está acontecendo agora em Brasília não tem precedente recente. Para entender o tamanho do que André Mendonça fez, é preciso entender o contexto que antecede sua decisão. O escândalo do Banco Master é um dos maiores da história financeira do Brasil. Um rombo estimado em pelo menos 50 bilhões de reais. Desde que o caso veio a público, políticos e até magistrados se empenharam em operações de abafamento em múltiplas frentes. Tentativas de atrapalhar o trabalho da Polícia Federal, engavetamento da proposta de criação de uma CPI sobre o tema no Congresso, articulações nos bastidores para segurar o avanço das investigações. Era um dique cuidadosamente construído pelos mais poderosos de Brasília para proteger a si mesmos. Na quinta-feira passada, Mendonça deixou claro que esse dique não o contém. Ao autorizar a quinta fase da Operação Compliance Zero contra Ciro Nogueira, presidente do Progressistas, ex-ministro da Casa Civil de Bolsonaro, uma das lideranças mais influentes do Centrão, Mendonça mandou um recado que todo mundo em Brasília entendeu. Se parlamentar desse tamanho caiu na teia dos investigadores, ninguém está protegido. A decisão de Mendonça é explícita ao afirmar que Nogueira detém o controle e figura como principal beneficiário das condutas relacionadas à execução material de atos de lavagem de capitais. Não é linguagem de suspeita, é linguagem de certeza investigativa. E as provas levantadas pela PF incluem registros financeiros e mensagens que apontam para pagamentos de 300 mil a 500 mil reais mensais, como mesada do banqueiro Daniel Vorcaro ao senador, em troca de atuação como despachante dos interesses do Grupo Master no Congresso. E então veio a notícia que transformou a pressão sobre Nogueira de grave em crítica. Cacai deixou a defesa. Antônio Carlos de Almeida Castro, um dos advogados criminalistas mais respeitados e conhecidos do Brasil, anunciou na segunda-feira que seu escritório encerrou a relação com o senador em comum acordo. No mundo jurídico brasileiro, quando um advogado da estatura de Cacai sai de um caso dessa magnitude, a interpretação é unânime. As coisas estão muito piores do que pareciam. Uma nova equipe de defesa foi anunciada em seguida, mas a saída de Cacai já havia dito tudo o que precisava ser dito sem pronunciar uma única palavra sobre o mérito do caso. Hugo Motta entrou nessa semana como uma surpresa que poucos esperavam. O presidente da Câmara dos Deputados, que havia sido visto até pouco tempo atrás como um dos operadores mais habilidosos do Congresso, alguém que sabia navegar em múltiplas direções sem se comprometer demais com nenhuma delas, agora tem o nome nas investigações da PF por causa de uma emenda ao mercado de carbono. A história é a seguinte: a PF investiga 2 minutas de projetos de lei que teriam sido produzidas pelo próprio Banco Master, com participação da assessoria de Daniel Vorcaro, tratando de crédito de carbono, mercado de carbono e transição energética. Esses documentos teriam sido apresentados em novembro de 2023. No mês seguinte, Hugo Motta protocolou uma emenda ao PL 2, 148/2015, tratando exatamente dos mesmos temas: investimentos obrigatórios em ativos ambientais vinculados ao mercado de carbono. A proposta estabelece percentual mínimo de investimento de 1% ao ano para seguradoras, empresas de previdência privada,
companhias de capitalização e resseguradoras. A estimativa é que a medida pudesse movimentar cerca de 9 bilhões de reais anuais no segmento, beneficiando diretamente o pai de Vorkaro, que teria realizado investimentos no mercado de carbono e precisaria de compradores para esses ativos. O nome de Mota aparece ainda em mensagens extraídas do celular de Vorkaro, com registros de pelo menos 5 reuniões entre os dois, sendo que a primeira aconteceu cerca de um mês após Mota assumir a presidência da Câmara. Davi Alcolumbre está sendo pressionado de dois lados ao mesmo tempo, e nenhum deles é confortável. Do lado jurídico, André Mendonça aprofundou o cerco depois da rejeição de Messias ao STF e a insatisfação do ministro com a delação de Vorkaro, que não trouxe detalhes suficientes sobre a relação com o presidente do Senado, indica que essa pressão vai aumentar. Os investigadores já têm registros de que Vorkaro se reuniu com Alcolumbre na residência oficial do Senado. A Amprev, Fundo de Previdência dos Servidores do Amapá, aplicou 400 milhões de reais em títulos de alto risco do Banco Master. O afiliado político de Alcolumbre, que dirigia a instituição, já foi alvo de operação da PF. O cerco está fechando. Do lado político, Lula decidiu não romper formalmente com Alcolumbre, mas também não vai deixar a derrota de Messias sair de graça. O ministro José Guimarães foi encarregado de levantar todos os cargos de terceiro escalão ligados ao senador dentro do governo federal, dentro e fora do Amapá, e fazer uma triagem para identificar de que lado esses indicados estarão nas eleições de 2026. A faxina vai ser feita de forma seletiva e calculada, demitir o suficiente para mandar o recado, mas deixar portas abertas para uma eventual reaproximação, caso seja necessário. É a política de punição cirúrgica que Lula domina com maestria. Você sente a dor sem que ele precise declarar guerra aberta. No meio de tudo isso, Flávio Bolsonaro tenta construir uma pré-campanha presidencial sobre um terreno que está desmoronando embaixo dos seus pés. Seus aliados mais importantes estão sendo atingidos simultaneamente. Ciro Nogueira, que ele mesmo apontou como vice-favorito, está com o celular apreendido, o advogado trocado e a mesada do Master registrada nos autos. Hugo Mota, que aprovara o Marco das Terras Raras e havia demonstrado disposição para ser um interlocutor construtivo com o governo, agora tem o nome vinculado às investigações do caso Master. Alcolumbre, que havia sido o principal articulador da derrota de Messias, uma vitória da oposição que durou pouco, está sendo cercado pela PF e pelo mapeamento de cargos do Planalto. A Federação União Progressistas, que era o dote mais cobiçado pelos candidatos à presidência por reunir a maior bancada de deputados federais e o maior fundo eleitoral, está com sua liderança central sob investigação criminal. Flávio ainda enfrenta o problema de que o próprio discurso que tentou usar para se defender acabou explodindo na sua cara. Ao afirmar que Moraes havia escrito o texto da dosimetria e que a suspensão era um jogo combinado, ele foi desmentido publicamente por Paulinho da Força, o próprio relator do projeto, que deixou claro que houve diálogo institucional, não subordinação do legislativo ao judiciário. Flávio saiu da semana tendo criado um problema onde tentou criar um argumento, e sua rejeição eleitoral segue alta, com dificuldades concretas para herdar o eleitorado do pai, um eleitorado que é fiel a Jair Bolsonaro pessoalmente e que ainda não demonstrou estar disposto a transferir essa lealdade automaticamente para o filho mais velho.